Fala pessoal, nós precisamos acabar com os youtubers que contam mentiras sobre carreira na tecnologia. Hoje nós vamos ver um dos casos mais claros, pessoas que trabalham com tecnologia e querem afastar quem tem interesse, dizendo que programação é difícil, e assim garantindo melhores oportunidades para si mesmas, deixando outros como Harry desmotivados. Eu confesso, galera, que eu já fiz muito vídeo ruim, mas nenhum deles foi tão bem quanto esse aqui, quanto essa piada que eu gravei, que é programação é difícil. Vamos dar uma olhada aqui juntos. Meu nome é Lucas Montano, esse canal se chama Lucas Montano e hoje eu vou falar por que programar é tão difícil. Uau, eu usava muita ironia nos meus vídeos no início do canal. Esse vídeo é de 1 ano atrás. E eu parei um pouco depois de alguns feedbacks, como o do Vinícius, que ele dá aqui a sua opinião sincera, né, que ele acha que era melhor eu diminuir um pouco as brincadeiras e que era frustrante prestar atenção no desenvolvimento da ideia para no final perceber que era uma pura ironia. Então, por alguns feedbacks, eu achei que seria interessante tirar um pouco da ironia dos vídeos e também colocar agora isso aqui, que eu sei que tá dando um ruído estranho no microfone. Esse vídeo teve mais de 100 mil views, então acho que agora é a hora de endereçar algumas coisas que eu falei naquela época, porque é normal a gente muda de opinião. E, na verdade, tem muita gente que manda pergunta pra mim assim, eu quero ser um programador, como eu faço pra virar um programador? Tem muita gente querendo ser um programador, mas ao mesmo tempo não sabe o quão difícil é ser um programador. Então, continuando. Na verdade, aqui eu tava completamente errado, tá? Hoje tem muita gente que, sim, enxerga as oportunidades que tem na área de tecnologia e como que elas podem mudar de vida engrenando nessa carreira, mas elas acham que é mais difícil do que realmente é na verdade. Tecnologia é difícil para quem não tem base nenhuma, e que é o caso da grande maioria das pessoas, mas esse difícil é mais um medo do desconhecido. Mesma coisa acontece quando, por exemplo, eu quero aprender algo novo sobre filosofia, física quântica, universos paralelos, qualquer coisa que às vezes me dá vontade de estudar, e eu entro naquela vontade de tentar aprender o básico só para compreender no início, mas eu me deparo com alguma palavra que eu desconheço, que eu não sei, e aí eu vou pesquisar o que significa aquela palavra, e eu encontro outra palavra que eu precisava ter aprendido antes de entender aquele conceito, e assim vai, e eu percebo que eu não tenho base para compreender quando eu entro num loop eu entro tipo assim, numa sequência de eu não conheço essa palavra, deixa eu pesquisar. E na hora que eu tô pesquisando, eu encontro outra palavra que eu não conheço. E aí depois eu chego até a perder a conexão do qual que era a minha dúvida inicial. E eu percebi que isso acontece também para quem não tem base de tecnologia e tá tentando entrar nessa área de mercado. Mas tem um fenômeno, pessoal, muito diferente de tu estudar física quântica, filosofia, os meus estudos de entender universos paralelos, e que acontece na área de programação, que é, tu não precisa entender o que tá fazendo muitas vezes. E eu não tô usando ironia aqui, é 100% verdade, tá? Muitas pessoas que trabalham na nossa área, elas passam dias fazendo algo e conseguindo atingir os resultados, seguindo um curso, seguindo um tutorial ou dica de alguém que tem mais experiência, sem entender 100% o que tá acontecendo. E tá tudo bem, entendeu? Isso é porque a nossa área, além das coisas abstratas, teóricas e conceituais, existe a prática. Tu consegue praticar e atingir um resultado. E depois, sem entender tudo que tu fez para atingir aquele resultado, tu consegue ir lá e estudar e aprender mais. Então, tudo bem. Importante colocar em prática. Mas o que mais eu falei aqui? Mas faz sentido todo mundo querer ser programador, sabe? Para mim faz muito sentido, porque a gente, como humanidade, a gente está construindo todo o nosso futuro baseado na tecnologia. Isso é verdade. E para escrever esse futuro, literalmente, a gente vai precisar de muitos programadores. E programadoras. E, ao mesmo tempo, só 0,5% da população mundial sabe escrever uma linha de código. Número certinho aqui, certeiro. Faz muito sentido hoje em dia tu querer virar um programador. E para mim faz sentido. Ainda continua fazendo sentido. E eu acho que eu disse até mais aqui. Não faz sentido para vocês também? Não tem programador suficiente? Não tem ainda. É claro que vale a pena investir nessa carreira. Na verdade, eu acho que todo mundo deveria aprender a programar. Todo mundo. Eu acho que a tua tia deveria aprender a programar. O meu avô deveria aprender a programar. E quanto antes tu começar a programar, melhor. Então eu acho que a gente deveria colocar a programação nas escolas. O que pouca gente sabe é que ser um... É por aí, tá? Mas eu vi eu vi um comentário aqui do Felipe
que ele fala que as escolas deveriam ensinar a pensar, não necessariamente a programar, porque sabendo pensar e pesquisar e mais ter aquele prazer na caminhada de estudos é melhor do que simplesmente decorar coisas. Eu concordo com o Felipe aqui. Um programador é muito difícil. Na verdade, programadores são seres totalmente diferentes dos humanos normais, porque a gente tem a capacidade de sentar a bunda na cadeira e passar ali o dia todo no computador. E enquanto pessoas normais estão dormindo, só o que dá pra ver são os olhos de um programador refletindo a luz do monitor enquanto ele coda a noite toda. Na prática, programar já começa difícil porque tu precisa escolher uma linguagem de programação, que é como a grande maioria dos programadores. Ok, aqui eu usei novamente a ironia, porque na realidade, linguagem de programação não importa. Quem está começando dá muita importância para a escolha da linguagem, da tecnologia. E aqui eu estava usando meio que ironia para descrever que esse não é o mais importante, né? Então tem 2 vídeos aqui do canal que eu falo um pouco mais sobre isso, que é como aprender programação, que foi um vídeo que eu fiz para o meu irmão mais novo, e programação para leigos, como que tu consegue explicar o que é programar para alguém que não teve contato nenhum, que está partindo do zero. Então eu recomendo tu dar uma assistida nesses 2 vídeos, mas o ponto principal desse trecho é sentar a bunda na cadeira e programar. O mais difícil, na verdade, é conseguir focar, manter a empolgação, achando algo que te dê vontade de continuar estudando. Eles conversam com a máquina. Eu, por exemplo, eu comecei com Visual Basic, PHP e Java, mas vi que fazer com Assembly, na verdade, era muito mais eficiente. Depois de um tempo, eu comecei a falar diretamente em binário com as máquinas. Ok, aqui, pessoal, como o Marco disse, né, o problema de entender binário é que quando você vê uma luz piscando, tu acha que ela tá tentando se comunicar com você, né? E um dos problemas desse vídeo é que eu queria atingir um público iniciante para motivar a galera, tá ligado? Que tava começando usando ironia ao mesmo tempo para cativar o pessoal com mais experiência. Eu não pensei que muitos, né, iniciantes fossem não captar a ideia por desconhecer o assunto. E eu levei elas a acreditarem muitas vezes que eu falo binário e que é importante para ser um bom profissional saber falar binário com as máquinas. E isso é mentira, eu tava brincando, tá, pessoal? Aqui, de novo, eu não sabendo usar ironia. Mas programar é realmente difícil porque envolve tu ser um intermediário entre um ser humano e a máquina. No fundo, o programador não gosta de falar com humanos, e essa é a parte difícil. Mas então, essa é a parte difícil. E como o Alisson falou aqui, né? Às vezes só Deus entende, só eu e Deus entendemos o código e um dia depois só Deus entende o código. Porque a parte de programar não é a mais difícil, escrever o código não é difícil. O difícil é tu escrever um código que outros seres humanos vão entender e também escrever o que deve ser escrito com base numa interpretação que alguém teve de um cliente ou de alguém que está passando e explicando um problema que não é técnico. Por que nós nos deparamos com inúmeros códigos ruins? Talvez porque tem muito programador ruim por aí. Ruim ao falar com a máquina ou ao falar com humanos. É isso aí, tá? Muitas vezes a gente se limita e diz assim, a gente tem que aprender a parte técnica, mas a gente esquece um pouco da parte de soft skills, né? De saber se comunicar, saber perguntar as coisas que devem ser perguntadas antes de sair fazendo, né? Na grande maioria das vezes, tu vai passar boa parte do teu tempo como programador tentando entender o humano, tentando entender um ser humano que escreveu um requisito. Tu estuda anos de... É exatamente isso que eu tô falando. E aí tu vai estudar anos de padrões de projetos, arquiteturas. Para evitar código, para evitar colocar código fora. E tu acaba tendo que reescrever boa parte do teu código porque tinha requisitos faltantes ou até mesmo errado. Essa parte vai ficar mais evidente quando vocês começarem a chegar num nível mais de pleno, sênior, e que vocês já conseguem decidir como priorizar as coisas, por exemplo. Mas a crítica, na verdade, é em achar que o nosso trabalho é apenas escrever o código, tá? Quando, na verdade, é resolver um problema que começa por uma necessidade não técnica. E tem um trecho que eu falo sobre bug aqui, que é muito engraçado também, deixa eu comentar pra vocês aqui, que eu acho que é lá no minuto 6... Deixa eu... aqui. E falando em bug, eu não sei se tu sabe, mas quanto mais código tu escreve, mais bug tu causa. E além disso, programar às vezes é difícil porque a gente precisa trabalhar com tecnologias de terceiros. A gente precisa trabalhar com alguma biblioteca, algo, digamos, como o GraphQL.
Aí tu precisa É aqui eu falo uma sopa de letrinha. tá com GraphQL e aí tu descobre que tu precisa fazer conexões WebSocket. e o único E assim cliente vai, tá decente ligado? que tem pra GraphQL é outra Essa Apollo, parte é mas muito... o único client over WebSocket. Essa parte era um problema que eu tava passando na época, na verdade. Ver o problema e assim vai. Então, existe muita dependência, muitas vezes, de tecnologia e tu vai puxando um problema que vai aparecendo outro problema e isso acaba te causando uma... É aquilo que eu falei, né? De tu entra num rabbit hole, que a gente fala, né? No buraco de coelho. E quanto mais tu vai tentando entender qual é o problema, mais tu descobre que tem problemas que muitas vezes não dependem de ti pra resolver. Mas vamos pular aqui pro... Ali eu faço bastante piada, tá? Se vocês querem ver depois o vídeo, vocês podem ver. Mas vamos pular pra esse trecho aqui, ó, que eu acho interessante. Dele. E eu não diria que programar é a coisa mais difícil do mundo, mas eu só tô dizendo que tem um motivo do porquê só 0,5% da população mundial sabe escrever uma linha de código. E é impressionante a precisão, né, do dado 0,5% aqui, segundo o Instituto Montano de pesquisa. Esse dado, na real, não tá tão errado, tá? São poucas pessoas no mundo que sabem programar. E é por isso que existe essa escassez de profissionais, que elevou os salários e provavelmente fez tu se interessar por essa área. Ok, agora eu já falei do porquê que eu acho que programar é muito difícil. Eu quero ouvir de ti. O que tu acha? É o mais importante. E aí aqui eu leio algumas questões que o pessoal tinha mandado no meu Instagram. Mas eu gostaria de ouvir de ti, que assistiu esse vídeo há 1 ano atrás, quando eu falei que programação era difícil, usei ironia para trazer alguns tópicos ao redor desse assunto, né, que traumatiza muitos iniciantes. Mas eu gostaria de saber o que eu falei que tu acha que estava errado ou que estava certo. Como que foi a tua trajetória depois de 1 ano desse vídeo? Eu tenho certeza que tu descrever como é que foi a tua experiência ao iniciar nessa área vai ajudar muitas pessoas que querem também entrar nesse mundo, tá? E que talvez estejam inseguras da sua capacidade ou não sabem até onde podem ou devem continuar insistindo. Então, comenta aqui embaixo agora que tu já viu o vídeo e só lembrando, tá? Nós agora temos uma caixa postal. Então, se tu quer mandar algo aqui pro canal, o endereço tá aqui na descrição. Agora confere aqui os comentários e se inscreve no canal, que dessa forma eu te vejo com certeza no próximo vídeo.